Lenice, boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, Letícia. Tudo bem? Lenice, né? Eu estou botando Letícia, né? Boa noite, Tica. Marinê de Souza, boa noite. Veridiana Mel. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Claudeci já dá boa noite a todos. Lenice, Tica, tudo bem, meu amigo? Tá aí. Obrigado, querida. Bom, os que for chegando, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos fazer a leitura de um exórdio. Com o título O Justo Remédio. Esse tema está contido no livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porquanto já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Boa noite, Braga, seja bem-vindo, meu irmão. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Bem-vinda, Aline. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar, mas diante é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. O discípulo, a caridade fraternal é a chave de todas as portas
para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a alma-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nossos esforços. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. O tema do exórdio nós selecionamos para ter uma compreensão mais próxima do tema real que nós vamos fazer nesta noite. Dentro de um ser, de uma família, nós temos criaturas com as suas diferenças. Criaturas boas, responsáveis, né, no caso, criaturas amáveis, outros ainda não conquistou essa condição através do amor. Outros estão muito mais atrasados, mais animalizados, mas são as criaturas colocadas neste mundo que nós vivemos, num mundo de prova e de expiações, para que eles também sirvam de instrumento para o nosso bem espiritual. Porque é com a mansidão que vamos ter a paciência de compreender o estado daquela criatura. No momento que nós vamos galgando mais conhecimento, que essa doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa nos trouxe à Terra, para nos colocarmos no devido lugar, para a aprendizagem nossa, para a nossa compreensão, servindo de instrumento para o nosso avanço espiritual, através das provas, das necessidades, da dureza até, para que nós possamos saber vivenciar e fazer a transformação do nosso sentido espiritual, do nosso ser espiritual, a fim de crescer e desenvolver mais adiante as instruções necessárias e conviver no futuro com os espíritos já que conquistaram situações melhores. Boa noite, Janete, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, Deus de infinita bondade, a Jesus, o nosso Mestre amado, para que nesta noite maravilhosa possamos estar contrito em nós mesmos,
com aquilo que já adquirimos através das benesses de Jesus para conosco, com a finalidade de, através do tema que vai ser desenvolvido nesta noite, possamos fazer novas reflexões com essa nova aprendizagem e na condição de instrumento de Jesus na terra, diante dessa doutrina maravilhosa, que eu me acho muito pequenino, mas com a vontade de aprender e vivenciar cada vez mais, para que no meu futuro e no vossos futuros, cada um de vocês presentes, possa alcançar, através da própria vontade de cada um, de aprender, de fazer suas reflexões em torno do benefício espiritual. Assim sendo, é a soma desses bens que Jesus espera de cada um de nós, para que, nessas condições, possamos transformar a terra em que nós vivemos, através do amor, para uma condição mais avançada no tempo. Então, meus irmãos, hoje vamos trazer um tema que é a continuidade desse trabalho que eu venho fazendo nessas últimas 3 presença nossa aqui no centro. E o tema é Juízo Final, que está contido no livro A Gênese, que eu tanto adoro esse livro, né? No capítulo 17, se alguém posteriormente tem a vontade de ler, é muito importante, né? Além das nossas palestras, se dedicar também a fazer a leitura desse tema. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Pois bem, tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber, ou de aqui receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, que nós já trabalhamos no mês passado.
vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, item 31 e seguintes. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teriam então o sol, a lua e as estrelas, que, segundo a Gênese, foram feitas para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos? Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas. Quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes foram feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes, que perpetuam a humanidade pela eternidade em fora, e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Veja ainda, prezados irmãos, em que condições nós nos achamos, né? Dentro da grandeza de Deus. Vê-se, só por este fato, que Jesus tinha razão a declarar a seus discípulos: há muitas moradas que não vos posso dizer. Era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente, os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológico, físico, químico e psicológico, fisiológico e psicológico que hoje possuímos. Daí vem o ter Jesus adiado a completação de seus ensinamentos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Até aí nós entendemos que tudo estava apenas no início do caminho, mas que Jesus esperava o tempo devido, prezados irmãos, para trazer à tona a realidade de nossas vidas, por aquilo que devemos, que passamos, que poderíamos passar ainda, as mudanças que devem ser transformadas na nossa terra, mas isso precisava de um tempo, ou precisa ainda desse tempo. Estamos caminhando para o vencimento desse tempo,
para que nós possamos exatamente ter uma compreensão mais elevada dos ensinamentos de Jesus. Então, moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom Pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Veja só. Aí estava a distância da nossa compreensão. E o mestre se reúne com 3 discípulos, quando estava aqui no nosso mundo, e dá uma informação extraordinária para aquelas 3 criaturas, que estava chegando o momento dele retornar para o Pai, mas que não nos deixariam órfãos, e que ele pediria ao Pai para enviar no futuro à Terra o Consolador, o Espírito de verdade. E é por conta desse Consolador que nós temos hoje aqui na tela o nosso irmão Paulo, Norma, Analice, Bené, então, e tantas outras criaturas que já se fazem presente, porque hoje já estão saciando a nossa sede espiritual, né, com os ensinamentos da doutrina espírita. Não devemos temer mais do que seremos amanhã. Tudo depende, prezados irmãos, de cada um de nós. Com essa fonte, que é a doutrina espírita, que nos traz um cabedal, um informativo constante daquilo que Jesus espera que cada um de nós, na condição de alunos terrenos, possamos desenvolver a nossa capacidade de entendimento, fazendo as nossas modificações para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos nossos familiares, para o bem-estar de uma população, de um país, por que não dizer do mundo, para que essas criaturas, filhos de Deus, possam galgar cada vez mais, através dessa aprendizagem, fazendo a sua transformação para o seu bem-estar espiritual. E a água está, nós é que estamos querendo saciar nossa sede com esta água, que Jesus prometeu à mulher samaritana. Vamos lembrar do Evangelho. Mulher, se vós tomar desta água que eu tenho a te dar, jamais voltarás a ter sede. Se nós, que nos dizemos espírita, se aqueles que se dizem católicos, aqueles que se dizem evangélicos, né, que já estão caminhando, buscando essas luzes, fazendo a sua transformação pessoal dentro desses ensinamentos, é claro que o mundo terra irá avançar cada vez mais, também fazendo a sua transformação. Que na medida que nós estudamos, na medida que nós angariamos esses conselhos, essas orientações,
e que fazemos o nosso dever pessoal de cumprir a meta de nos tornarmos criaturas melhores, porque os ensinamentos se fazem presente. Tudo depende exclusivamente de cada um de nós. Somos, na Terra, instrumentos de Jesus, que na medida que vamos adquirindo esses conhecimentos, prezados irmãos, nós vamos também nos adiantando, levando adiante a outrem informações belíssimas através desse bem-estar que ora nós estamos convivendo e vivenciando dentro do nosso seio familiar. Para tanto é preciso da nossa vontade, do nosso amor, da nossa dedicação, a fim de que possamos avançar cada vez mais nos caminhos de Jesus, compreendendo os seus ensinamentos. Bom, o que, ao contrário, distingue espíritos atrasados? Em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade e a cupidez e a avareza. Veja quanto nós temos que aprender dentro desse processo que vivenciamos na Terra, buscando aprendizagem para passar nas nossas provas, galgar o conhecimento necessário, fazendo a transformação. Hoje, nós ainda analisamos, prezados irmãos, como estamos distantes ainda desse momento feliz do Espírito, ainda por falta de maior entendimento de nossa parte, que tudo depende de cada um de nós. Quando eu falo nós, porque eu estou vivenciando, já com a idade de 80 anos, nesse mundo de provas e expiações, e observando os acontecimentos diários, como é que nós podemos falar em felicidade, embora nós tendo essa compreensão através do estudo, como estamos ouvindo constantemente, está penetrando dentro dos nossos ouvidos, através dos meios de informações. Quantos assassinatos diariamente ocorrem apenas no nosso querido Brasil? E se formos levarmos isso a todos os países do mundo, a soma é imensa. Como poderemos ser realmente felizes, bem felizes, quando estamos ouvindo o caminhar de alguns países com instrumentos diversos para a guerra, efetivando um momento de pavor na terra, e outros países que ficam ao lado dessas situações, que ainda também não têm a consciência da vivência do amor, porque está preparando, construindo todos os dias armas e armas cada vez mais fortes
para levar a destruição de um mundo que não foi criado por ele, mas pelo um ser inteligente, ao qual chamamos Deus. É só para uma análise que nós estamos falando isso. Para reconhecer ainda o momento que nós vivemos na Terra. Embora tendo a alta confiança em Jesus, nas suas devidas orientações, de que um dia essa terra passará para uma condição de mundo regenerador, onde muitos são os espíritos que serão degradados para outros mundos que povoam esse universo. Mas isso não acontece do dia para a noite. Nós ainda temos que aguardar por muitos anos ainda que isso venha realmente chegar o tempo devido para essas modificações. Por quê? Porque na medida que aqueles nossos irmãos terrenos vai desencarnando, vai voltando para outra região, região umbralina, regiões felizes e assim, ou serão degradados já na medida que desencarnaram para outros mundos, na mesma condição da Terra, de mundo ainda saiu do estado animal, chegando à nossa condição de mundo de provas e expiações. Então, que distância, prezado irmão, ainda é para nós essa verdadeira felicidade. Porque o que nós escutamos hoje, que entra pelo ouvido e é constante, das diversidades, das penalidades proclamada pela justiça terrena. E, no entanto, nós não vemos ter um benefício, porque o homem que praticou vários crimes passam 30, 40 anos dentro de uma penitenciária e ali não aprendeu nada. A sociedade, os dirigentes, colocam essas criaturas afastando ele do trabalho para buscar o próprio alimento. Essas criaturas, porque o trabalho vai ensinar também a ele um pouco de sua transformação, embora seja um trabalho forçado, mas se faz necessário para conduzir essas criaturas brutas, animalizadas, para uma aprendizagem, saber que para ele sobreviver na Terra, ele tem que viver do trabalho, e não de estar cometendo os assassinatos, de estar roubando, de estar explorando a humanidade. Mas vamos esperar mais adiante que aqueles que vêm dirigir nossos irmãos, que estão preparados para tal, que tenha outra compostura na direção desse país, para que possa, na condição de derramada para nós, possa também se desenvolver dentro dessa caminhada que nós busquemos através da boa compreensão do amor, da perseverança, da vontade de vencer cada vez mais, com a instrução, principalmente, de Jesus. Essa é a nossa meta, de buscar, com os nossos esforços, fazendo com aquele rude ignorante
é um ser humano, mas que ainda não tem a compreensão que ora nós temos, mas que esse mais avançado possa servir de instrumento para saber encaminhar essas criaturas que são nossos irmãos e filhos de Deus, para aprenderem a realidade da vida e se tornar no futuro um homem de bem ou uma mulher de bem, o espírito, o ser espiritual do bem. Somos criaturas no mundo que teremos de cumprir a nossa meta em nome de Jesus. Somos trabalhadores dessa vontade, através da boa orientação, principalmente dentro do seio familiar, que é o ponto mais importante para cada um de nós. É de compreender aqueles espíritos encarnados com quem estamos convivendo, mas lutando dentro de nós, eu digo, a luta do amor, fazendo com que aquela criatura ainda rude, ou difícil, porque todos vocês compreendem essa lição, não é? São familiares, tem seus mãe e pai que tem seus filhos, irmão que tem seus irmãos, avós que tem seus netos, e assim sucessivamente. Convive com essas criaturas, mas que precisamos aprender a ser o instrutor daquela criatura no nosso lar, trabalhando, ensinando o Evangelho de Jesus, para que ele possa compreender. Para tal é preciso sacrifício, é preciso amor, é preciso dedicação de cada um de nós, na nossa convivência com essas criaturas. Está levando as lições necessárias, embora compreendemos que todos, pela sua dureza do coração, não está ainda preparado para essa base de conhecimento, mas cabe a cada um de nós iniciar esse trabalho, pouco a pouco, fazendo com que essa criatura possa gravar em sua mente as lições necessárias para o seu conhecimento e para a sua vivência, seja no agora, seja no futuro. Com isso, prezados irmãos, nós não estaremos perdendo tempo, mas estaremos avançando cada vez mais dentro dessa propriedade do amor, de que no amanhã, a criatura rebelde, distante dessa realidade, ele vai relembrar que o pai, que uma mãe, que a avó, que o irmão ou a irmã, que o primo ou a prima, ou que outras pessoas que através de conselho, de orientações, leva essas imagens para o ser espiritual dessa criatura, com a finalidade de fazer ou de dar a nossa contribuição dentro desses princípios que Jesus nos tem ensinado. Para que, prezados irmãos, no futuro possamos vivenciar uma felicidade tamanha junto com essas mesmas criaturas que no hoje ou no passado têm nos dado dores de cabeça. Mas qual é o professor na escola que não tem também o seu trabalho árduo junto aos alunos, nas universidades, enfim, dentro de uma empresa, no momento do trabalho, quantas dificuldades nós encontraremos, quantas necessidades de ensinamentos. E assim é a nossa meta aqui na Terra,
não perder tempo. Somos construtores também desse mundo, construtores para a mudança que vamos adquirindo cada vez mais, buscando a verdadeira felicidade espiritual. Com certeza, nós vamos alcançar, eles também alcançarão, porque todos são filhos de Deus, que está passeando por esses mundos, passeando. Mas o passeio também faz levantar a visão para as belas construções, para os bons comportamentos dentro de regiões diferentes, e assim vamos somando cada parcela, cada momento que vivenciamos nesse mundo de provas e expiações ainda, adquirindo base fundamental para a nossa verdadeira felicidade no porvir. Vamos um pouco mais adiante, tem alguns minutos. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muito ao contrário, aí voltarão. Está vendo, meus irmãos? Muito ao contrário. Porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversas daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los, e em lhe mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Então, prezado, para a nossa compreensão, aquele filho nosso que foi perverso, radical até a última, mas devemos compreender que eles são filhos de Deus e que precisam também crescer. E que nós, na Terra, na atualidade e mesmo no passado, muitos dos espíritos que já desencarnaram cumpriram a sua missão, dando a contribuição maior para aqueles que estavam ao seu redor, que ainda não tinham uma base do que hoje nós estamos falando. Para ele, viver era apenas viver e gozar o momento em que vive. Mas somos instrumentos, prezados irmãos. Nós somos instrumentos na Terra, com o dever e a responsabilidade de dar a nossa contribuição para os rebentos que chegam
até o nosso seio familiar, ao casal, como pai e mãe, vindo constar conosco, vivenciar conosco, comer do pão de cada dia, aprender aquilo que nós aprendemos, com a boa orientação, com amor, com dedicação, trabalhando essas criaturas, entendendo que ele é nosso irmão, é filhos de Deus, são nossos irmãos, filhos de Deus, na terra, e que também temos que colaborar a responsabilidade de cumprir a nossa meta, como pai, como mãe, como avó, como avô, na terra, ajudando essas criaturas. E qual será a nossa felicidade no amanhã, embora distante, ao encontro com essas criaturas, onde ele tenha passado pelo cadinho do aprendizado e chegar a esse encontro espiritual feliz pelo que aprendeu, pela dor que sofreu, que é a necessidade, o medicamento necessário para cada um de nós. Porque se os nossos filhos, nossos netos, são criaturas ainda difíceis, e quem fomos nós no passado? Porque hoje compreendemos que a vida material são constantes em nossas vidas, estou no plural, nessa terra de mundo de provas e expiações. Quantas vezes, né, Paulo, já passamos pelo processo da reencarnação, não é, Norma? Quantas vezes já passamos pelo cadinho da necessidade de voltar para passar pela dor, a dor que faz descobrir, que faz repensar, que faz imaginar, em busca da medicação salutar para o nosso bem-estar material e espiritual. Então, prezados irmãos, quanto é bom aproveitar esse momento que nós estamos vivendo na Terra, buscando nessa fonte inesgotável desses 5 livros da doutrina espírita, que nos ensina a beber a água que Jesus ofertou à mulher samaritana através do amor. Neste momento, prezados irmãos, eu posso dizer para vocês que não precisa mais vir criaturas com mais intelectualidade, vamos entender o que eu quero explicar, para trazer novos livros para a conquista de uma felicidade muito distante, porque hoje nós devemos nos considerar criaturas felizes pelo manancial que nós temos hoje em nossos lares, através dessa possibilidade que o homem, na condição de Kardec, um espírito que assumiu essa responsabilidade de ser aquele que, através dos seus ensinamentos, dos seus livros, ia trazer a mensagem do Consolador, o Espírito de verdade à Terra, assim como Jesus prometeu. Ele está no nosso meio. Mas também digo que não é só a doutrina espírita, esse manancial dos 5 livros e tantos outros livros trabalhados, né? Mas todos aqueles que nós devemos conhecer, que buscam uma religião católica, uma religião evangélica, milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, né? Que nós devemos respeitar como de irmãos
que estão em outras escolas, mas que também estão aprendendo. Tudo depende do aluno. Tudo depende do aluno. Saber separar aquilo que estudou e vivenciar a realidade do Espírito. Saber colher a água que Jesus ofertou à mulher samaritana, através do amor, da transformação, da compreensão, da dedicação, faz tudo no amo, em prol de cada um de nós e em proveito de todos aqueles que estão ao nosso redor, aquele no seio familiar e aquele quando já tem uma condição de também se estender as suas palavras, de levar adiante a dezenas e centenas de criaturas, levando esses ensinamentos com amor, com dedicação, com paciência, para que esse mundo possa se desenvolver e que um dia, assim como a criatura mais difícil possível na Terra, que passou por aqui na Terra, mas que conquistou, foi a alguns distante, a verdadeira felicidade, que também aqueles que buscaram, através dos ensinamentos de Jesus, como nós, pequenos ainda, possamos avançar cada vez mais dentro desse princípio da bondade divina, do amor supremo. A Deus, o nosso Pai, cujo nome é Luz, para que possamos, prezados irmãos, como instrumento da vontade divina, embora num degrau ainda pequeno da escada de Jacó, eu estou botando meus pés no segundo degrau. Agora, como estou distante, e aquela escada, os degraus subiam até aos céus. Quanto distante eu estou. Mas, prezados irmãos, que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, nos conceda a todos nós a vontade de vencer a nós mesmos. E com essa vontade de vencer a nós mesmos, dar nossa contribuição a outrem que são necessitados. Assim como no Brasil, por exemplo, a quantidade de criaturas que está faltando o alimento físico, o pão de cada dia, isso é notório nessa pátria em que vivemos, na atualidade. Há outros que não têm o alimento do Espírito, ainda estão lá embaixo, são necessitados, são carentes, e que precisa de todo esforço da nossa parte, de levar adiante esse trabalho com amor, com dedicação, a fim de que possamos melhorar nossa condição espiritual e dar a contribuição positiva do amor àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que estão mais próximos, e com certeza em outra reencarnação nós vamos também somando outros números e assim sucessivamente. Vamos viajando no tempo com a esperança de vivenciar o verdadeiro amor, construindo, trabalhando para adquirir a essa condição. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu a mim nesta noite maravilhosa, também a todos vocês presentes nessa live, e a todas as criaturas que vivem neste mundo, ainda de provas e expiações, que busquem o amor de Jesus através
daquele que ele enviou, o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar tudo o que ele ensinou. E esse Consolador, na atualidade, ensinar muito mais. E que possamos agradecer fortemente ao Senhor do Universo, ao nosso Deus, o Deus do amor, o Deus da paz, que nos dê as energias benéficas necessárias a cada um de nós, para que através dos nossos esforços possamos conquistar a nossa verdadeira felicidade. E que as bênçãos de Jesus sejam com todos vós, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, queridos irmãos.